Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta tarde. Que possamos, Senhor, em aprendendo as lições da tarde, procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Abençoa-nos, Senhor, e que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Uma boa tarde para todos nós. Cá estamos para aprender mais um pouquinho, né? Toda terça nós temos essa graça, esse presente, né? Que é a reunião das tardes, e é muito boa porque a gente, estudando em grupo, a gente sempre aprende mais. Às vezes, na hora que eu estou aqui lendo, expondo, eu consigo entender aquilo que eu não tinha entendido antes, né? São as vibrações de todos, são os amigos espirituais que estão aí para nos ajudar a entender aquilo que com certeza nós já podemos entender. Porque tem algumas coisas, nós já vimos aqui antes, um pouquinho antes, lá na parte dos espíritos, da criação, que existem coisas que realmente nós não podemos ainda compreender. Então não adianta a gente querer saber aquilo que não está ao nosso alcance, porque vai nos dar muito mais dúvida, vai nos causar muito mais desânimo, né, em querer aprender. Eu não consigo mesmo, então não vou nem ligar. Não é assim, né? Aqui, tanto que no Livro dos Espíritos, que é a obra básica, né, da doutrina, de onde Kardec tirou todos os outros livros, né? Os outros livros da codificação, o Evangelho, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno. Mas o conteúdo resumido de todos eles está aqui. Primeiro, segundo, terceiro e quarto livros aqui dessa obra. Então, claro que aqui não pode estar narrado, exposto aqui, toda a verdade sobre o universo. Não pode estar. Primeiro porque não caberia, né, numa obra toda a verdade sobre o universo. E também os espíritos estão falando para espíritos inferiores, que somos nós. Eles estão falando para espíritos cheios de problemas, né, cheio ainda das inferioridades que prendem essa alma em mundos de provação e expiação. Então nós não temos ainda condição de fazer estudos superiores a respeito do universo. Nós não entendemos nem o que a ciência do nosso planeta descobre, né? Quando tem aí uma descoberta no meio da física, da química, da biologia, alguma coisa mais avançada, a gente tem que ficar fazendo pesquisa, a gente não alcança. Não é a teoria da relatividade de Einstein que explica tanto o universo e tanto explica conceitos espíritas. A gente não alcança isso, porque é muito complicado. A gente precisa de quesitos que a gente não tem, né? Esse aprendizado precisa de pré-requisitos que nós ainda não temos. Então os espíritos não podem nos falar daquilo que ainda a gente não tem condição de aprender. Por isso que eles são muito resumidos em determinados assuntos. Quanto mais a gente vai se desenvolvendo, mais vai conhecendo, quanto mais a gente vai se aperfeiçoando, mais vai compreendendo a natureza divina. Isso está aqui no Livro dos Espíritos e isso está aqui nessa obra. A gente aqui não faz propaganda de nenhum livro, porque um livro tem muita coisa que não é legal, que não é bacana, principalmente dentro da doutrina. Assim como um filme que tem uma história interessante, tem cenas legais, também tem outras que nada a ver com a doutrina espírita. E como a gente não pode ficar citando quais são as cenas e, né, os diálogos satisfatórios, a gente sempre recomenda que sejam assistidos ou lidos com muito critério, né, com o apoio da codificação para a gente entender.
Mas esse livro aqui, Muitas Vidas, Muitos Mestres, do professor Brian Weiss, vejam bem, só esse aqui que eu recomendo. Os outros eu não recomendo. Dele, tá? Os outros eu não recomendo. Tem umas coisas bizarras nos outros livros dele, tá? Mas esse aqui, ele foi muito feliz nesse livro. Muitíssimo, assim, muito poucos os momentos aqui, em algumas coisas, talvez até por questão de interpretação dele, que a gente poria um ponto de interrogação, mas muito poucas coisas. Porque as revelações que foram feitas nessa obra aqui, por conta dos mestres, foram dentro da doutrina espírita, a maioria delas. Muito pouca coisa não foi. O que não foi, não tem realmente muito... Não é muito relevante. Então, aqui nós encontramos muitas coisas ditas pelos mestres. Claro que ninguém vai estudar espiritismo aqui. Não é isso que eu estou falando. Eu trouxe apenas essa obra aqui hoje, que eu separei algumas coisas, que nós estamos no capítulo da percepção dos espíritos, dos sentimentos, né, da vida deles além, né? Esse livro não trata da vida além da morte. Esse livro aqui, ele prova verdadeiramente na área científica a reencarnação. Então, ele não trata da vida dos espíritos após a morte, não. Mas os mestres, através da paciente desse médico, o Dr. Brian Weiss, ela não só faz regressão a vidas dela passadas, e foram muitas vidas passadas, e nessas regressões, ele vai questionando, ele vai perguntando, e ela vai falando algumas coisas, e nós vamos vendo que aquilo ali a gente aprende no espiritismo. E depois, entre essa experiência de vida passada dela e o retorno dela ao estado, né, de vigilância, ao estado normal, os mestres dão muitos ensinamentos para esse médico. Inclusive, como e por que ele se desviou da sua da sua vocação de ser um cirurgião. Ele tinha essa, ele estava fazendo residência para isso, e ele foi desviado dessa ideia e caiu na psiquiatria. E até isso depois foi explicado para ele por que isso aconteceu. Porque ele tinha uma tarefa de escrever esse livro aqui. Aí entra depois a questão do fator humano, das inferioridades, porque ele não é também um espírito perfeito nem superior, ele também é um espírito cheio de inferioridade, digo, o médico, Brian Weiss, como todos nós que estamos aqui, já que ele está nesse mundo aqui de provação e expiação. Aí, com o sucesso dessa obra, que foi um sucesso, foi uma renda muito grande, ele escreveu os outros, aí já misturou as coisas. Ali a gente percebe que já não foram mais esses mestres que estavam ajudando, né? Já foram romances fictícios, né? da vida aqui, da vida além, nada a ver, tá? Com a doutrina espírita. Mas esse aqui tem muita coisa a ver, muita coisa. Aí eu separei algumas coisinhas, porque estão dentro do assunto que a gente está passando agora. E eu vou reler, eu lembrei dele hoje, pouco antes de vir para cá, né? Na hora que eu peguei esse aqui, me veio a ideia desse aqui, que naturalmente não foi por acaso. Aí quando eu peguei, eu fui algumas coisas separadas, né? Então eu vou reler para encontrar os acertos aqui dentro da doutrina, bem como aquilo que não é, né? Para a gente até não estudar o livro, que não é essa a nossa função aqui. Nós temos que estudar o livro dos Espíritos. Mas eu achei muito interessante uma coisa que li aqui, que eu já havia separado, e eu não tinha atentado para isso, né? Quando entramos nesse assunto nosso aqui.
ela foi no fim de uma das vidas dela, né? Quando ela morre, que ela termina, eu fiz umas anotações e não gravei exatamente aqui. Olha o que ela diz. Ele fala assim para ela. Tem um textozinho aqui antes, olha só. Estava fascinado, fiz uma pausa antes de fazê-la avançar no tempo. O médico fez uma pausa antes de fazê-la avançar no tempo que ele estava com ela nesse tratamento de regressão. Estava fascinado, que está logo no início do livro, né? Ele ficou encantado com tudo isso, que isso foi uma surpresa para ele. Estava fascinado pela forma como seus conceitos de morte e pós-morte mudava tanto de uma vida para outra. Quer dizer, era muito diferente de uma vida para outros conceitos, porque o espírito evoluindo e melhorando, claro que ele vai ter nova visão, né? Mas a sua experiência da morte em si, a morte em si, era tão uniforme, né? Isso está muito de acordo com a doutrina espírita, quando diz que a morte em si não dói, é semelhante apenas à separação do corpo, né, da alma. Então, isso é um fenômeno comum a todos e é uma experiência, né, coletiva, digamos assim. Tão igual sempre. Então, em todas as mortes da paciente, que ela revelava, né, a sua passagem porque ela regrediu a muitas vidas, e ela também contou o momento da morte. Então, em todas elas, ele disse que mudava era o pensamento. Agora, o fenômeno em si, né, a experiência da morte em si, era tão uniforme. Era apenas a separação, né, do corpo da alma. Uma parte consciente deixava o corpo quando ela morria. Quer dizer, o corpo morria, a parte consciente deixava o corpo, a parte consciente é o espírito. Flutuava no alto, a parte consciente, quer dizer, o perispírito, se desligava do corpo, flutuava no alto, ela contando que era assim, né? E depois era atraída por uma luz maravilhosa e energizante. Isso acontece com as experiências de quase morte, que todos relatam essa mesma experiência, de ver a luz e uma ajuda. Só que alguns voltam para o corpo, que não era, né, não tinha morrido ainda, mas ela, no caso aqui, já tinha. Ela, então, esperava por alguém que viesse ajudá-la. Olha, ela esperava, ficava ali, naquela situação, né, esperando, flutuando, e esperando alguém. Flutuando por quê? Aquilo que a gente já falou. O espírito não tem perna para andar, ele não anda, né, como a gente anda. Então, ela flutuava, esperando que viesse alguém ajudá-la. A alma automaticamente seguia o seu caminho. Embalsamar, cumprir rituais de enterro ou qualquer outro procedimento após a morte, nada tinha a ver com isso. Então, tudo isso acontecia no corpo, nada tinha a ver com a alma, né, que se separava desse corpo, que é exatamente o que a gente aprende aqui no Espiritismo. Era automático, sem necessidade de preparação, como atravessar uma porta recém-aberta. Então, esse é o fenômeno da morte, que os espíritos explicam que é assim. O problema é o apego que as pessoas têm à vida material. Aí acontece, depois desse momento, desse fenômeno de morte do corpo, separação, que aí sim, o espírito entra na erraticidade e começa a se ligar às coisas que ele gostava e que ele fazia. Mas o momento ali da morte é praticamente igual para quase todos os espíritos, né? A menos os espíritos muito evoluídos, que nem passam por ela, são retirados do corpo até antes, né? Era automático, sem necessidade de preparação, então como atravessar uma porta recém-aberta. Agora, o que mais nos interessa é aqui, ó. Aí ela contava, a terra é estéril e seca, para onde ela estava. Né? Ela estava flutuando, mas onde ela estava? A terra é estéril e seca. Não vejo montanhas por aqui, só terra, muito plana e seca. O que é isso? Que nós acabamos de aprender aqui no Livro dos Espíritos, sobre os mundos transitórios.
A terra é mesma palavra, por incrível que pareça, a mesma palavra. Sua superfície é estéril. Os que os habitam não precisam de nada. A mesma palavra usada por ela, a terra é estéril e seca. Portanto, há uma sintonia com a resposta dela, com aquilo que nós estamos estudando aqui na doutrina espírita. E detalhe, Brian Weiss não é espírita, continua não sendo. Nem sequer cogitava a ideia de reencarnação. Quando tudo isso começou a acontecer na vida dele, é que ele então começou a pensar em muitas coisas que ele já havia lido e estudado a respeito disso. Aí ele começou a prestar mais atenção e começou a fazer esse trabalho, né? Um dos meus irmãos morreu. Sinto-me melhor, mas a dor continua. Aí vem aquela questão de plasmar ela mesma alguma coisa no cenário dela. Contudo, ela não viveu muito, ele não viveu. Sinto-me melhor, mas a dor continua. Aí termina a mensagem dela. Aí vem a dele. Contudo, ela não viveu muito mais. Aí vem aqui a experiência. Ela não viveu muito mais. Vem aqui uma outra frase dela. Estou deitada num catre com uma espécie de coberta. Quer dizer, alguma coisa ela plasmou ali. Né? Um catre, nada praticamente, né? Com uma espécie de coberta. Algo ela fez para ela ali, à espera da ajuda, né? Então, ela deixa bem claro, a terra é estéril e seca. Não vejo montanhas por aqui, só terra, muito plana e seca. Né? Exatamente o que são os mundos transitórios que o Livro dos Espíritos nos ensina. E tem muitos outros momentos, aqui ela diz assim, ó, fiquei sem fala. Aqui estava uma lição de o Brian Weiss, fiquei sem fala. Aqui estava uma lição de após a sua morte, do estado intermediário. Esse estado intermediário é a erraticidade. Mais à frente ele diz assim, pelo conhecimento nos aproximamos de Deus, estávamos a caminho. Porque ela disse isso, quanto mais ela conhecia, e os mestres disseram para ele, pelo conhecimento nós nos aproximamos de Deus. Exatamente o que diz o Livro dos Espíritos, quando a gente começa a querer questionar alguma coisa, né, que a gente não consegue entender, através do conhecimento a gente vai entender, quando nós estivermos mais preparados para isso. Então tem outras coisas interessantes. Ela diz assim, ó, sinto-me livre, murmurou a Catherine suavemente. Estou flutuando na escuridão, apenas flutuando. Tem uma luz ao redor, tem espíritos, parecem outras pessoas, né? Então é outro retorno dela, sempre nessa situação, estou flutuando, estou na escuridão, porque ela que criava essa escuridão para ela, não era algo porque o universo é todo iluminado, né? Isso a gente não tem erro nem pela ciência, né? Tem outra citação interessante aqui, ó. No consultório, pensando nas últimas revelações de Catherine, fiquei imaginando o que os nossos padres fundamentalistas achariam da afirmativa de que todos os seres humanos não são criados iguais. Né? Porque são os ensinamentos que iam chegando para ela, que a gente aprende aqui, né? As pessoas nascem com talentos, habilidades e poderes acumulados em outras vidas. Né? Então os ensinamentos são muito fiéis aqui ao conteúdo, né? Mas no fim chegaremos a um ponto em que todos seremos iguais, que é a perfeição, né? Achei que esse ponto estava muitas vidas distante. Isso é o professor falando. Pensei sobre o jovem Mozart e seu incrível talento na infância. Seria isso também um transporte de antigas habilidades? Aparentemente, assim como as dívidas, carregamos também as nossas capacidades e qualidades. Então, muito dentro, tá? Muito dentro. Tem muita coisa aqui que não deu para eu separar, porque foi logo agora no início.
no início da tarde, né, quando eu estava tendo que vir para cá. Aqui ela fala sobre uma vida dela em que ela via mortes na guerra, pessoas sendo assassinadas. Aí diz aqui que é exatamente o que a doutrina pensa sobre a questão de praticar crimes, até mesmo a eutanásia, né? Não temos o direito de interromper tão brutalmente a vida das pessoas, isso é ela falando no transe. Não temos o direito de interromper tão brutalmente a vida das pessoas antes que elas tenham vivido o seu karma. E estamos fazendo isso. Não temos o direito. Seu castigo será maior se as deixarmos viver. Quando elas morrerem e forem para uma outra dimensão, vão sofrer. Não estarão tranquilas, não terão paz. E elas voltarão nas suas vidas, mas suas vidas serão muito duras. E terão que compensar aqueles a quem magoaram pelas injustiças que lhes fizeram. Eles estão interrompendo a vida dessas pessoas sem ter o direito de fazê-lo. Só Deus pode castigá-los, nós não. Eles serão punidos. Então, olha como ela foi clara nessa questão aqui. Eles terão que retornar, né? Exatamente o retorno do espírito à vida corporal, para que possam expiar as suas provas. Está muito claro isso aqui, né? E isso foi uma coisa que ela falou no transe dela, né? Orientada, sem dúvida, pelos grandes mestres, né? Aí o professor, nessa altura já aqui do livro, né, muito antes do meio, ele diz assim: os que duvidam da reencarnação, inclusive eu mesmo, são tão cientificamente treinados até os últimos 2 meses, chamam a atenção para o fato de as pessoas encarnarem, na maioria das vezes, como celebridades. Agora, eu me via na insólita situação de ter a reencarnação comprovada cientificamente justo em meu gabinete no departamento de psiquiatria. E muito mais do que a reencarnação estava sendo revelado. Muito mais do que a reencarnação. Então, todo o livro vem tendo assim ensinamentos grandiosos dentro daquilo que a gente aprende aqui. Olha que interessante isso aqui. Palavras do mestre, os mestres, né? Paciência. Falam de paciência, é preciso ter paciência. Paciência e senso de oportunidade. Tudo vem na sua hora. Não se pode apressar a vida, ela não funciona em horários fixos, como tanta gente quer que seja. Porém, a vida é eterna, por isso não morremos. Na verdade, nunca nascemos, só passamos por fases diferentes, não há fim. O ser humano tem várias dimensões, mas o tempo não é como o vemos, e sim medido por lições que devemos aprender. Tá vendo? Muito interessante, muito dentro daquilo que a gente está aprendendo. Houve uma longa pausa, o mestre poeta, ele chama esse de mestre poeta, prosseguiu assim: tudo se esclarecerá no momento certo. Você precisa poder digerir o conhecimento que já lhe passamos. Quer dizer, essa pressa que a gente tem, que os espíritos dizem aqui, que tudo tem seu tempo de compreensão, está aprovado aqui. Não que estejamos pondo em dúvida isso aqui, apenas mostrando que o que nós estamos aprendendo chega por vários meios de comunicação a todos os lugares. Veio através dessa paciente para um médico dentro de um consultório de psiquiatria, né, para que ele, dentro da ciência, começasse a questionar aqueles conceitos materialistas que ele mesmo tinha, né, e ele deixa isso bem claro. Uma outra coisa muito interessante é a ideia de proteção que ele diz aqui, ó. O medo da morte. Aquele medo tão oculto e constante que não há dinheiro ou poder capaz de neutralizá-lo.
Este é o cerne da questão. Mas se as pessoas soubessem que a vida é eterna, por isso não morremos e nunca nascemos de fato, este medo deixaria de existir. Se soubessem que viveram inúmeras vezes e tornariam a viver outras tantas, iriam sentir-se mais tranquilas. Se soubessem que os espíritos estão por perto para ajudá-las enquanto estão no estado físico e que depois da morte, no estado espiritual, elas se juntariam a esses espíritos e aos seus mortos queridos, ficariam muito confortadas. Se soubessem que os anjos da guarda realmente existem, se sentiriam mais seguras e que os atos de violência e as injustiças contra as pessoas não passam despercebidos, mas terão que ser pagos concretamente numa outra vida. Guardariam muito menos ódio e desejo de vingança. Que tem isso de diferente daqui, né? De toda a dissertação sobre anjos da guarda, sobre a vida além da morte, né? Então, muita coisa boa, e a gente vê que realmente nós estamos estudando algo que é verdadeiro, né? Que está sendo aí, né, colocado em vários pontos, né, dentro de várias ciências. Inclusive os próprios físicos já estão chegando à conclusão que existe muita coisa além, né, disso aqui, além do que eles já chegaram à conclusão, né? Aí, quanto à questão do futuro, é interessante que ele fala assim para ela: é possível fazer alguma referência ao futuro? Pode ver o futuro? Ela diz: é possível. Acredito que sim. Pode fazer isso sem se assustar? Isso no transe da paciente. É com ela que ele estava falando, né? Em transe. Aí ele pergunta: pode ir até o futuro e obter informações neutras que não a assustem? Pode ver o futuro? Aí ela depois faz uma pausa, né? A resposta vem depois imediatamente: não estou vendo. Eles não permitem. Tá vendo? Eles não permitem. Exatamente o que está aqui, que nós vamos até abordar daqui a pouquinho. Então a gente vê que são assuntos, são relatos muito, mas muito dentro daquilo que a gente aprende. Quando se desenvolverem, aprenderão. Haverá paz, mas não aqui nesta dimensão. Poderá então haver paz? Eles dizem sim, num outro nível. As pessoas parecem tão fúteis agora, gananciosas, ávidas de poder, ambiciosas, esquecem o amor, a compreensão e o conhecimento. Há muito ainda que aprender. Tem uma outra parte aqui que depois em casa eu vou separar mais e vou grifar para a gente ver, que ele fala sobre a questão da felicidade, que ela é simples. E tem uma outra que ele diz assim, ó: a sabedoria se alcança de forma muito lenta. Isso porque o conhecimento intelectual, facilmente adquirido, deve ser transformado em conhecimento emocional ou subconsciente. Ocorrendo essa transformação, ela se fixa para sempre. O exercício é comportamental. É o catalisador necessário para que possa haver essa reação. Sem ação, o conceito mingua e desaparece. O conhecimento teórico, sem aplicação prática, não basta. O conhecimento intelectual deve ser transformado em conhecimento emocional, em conhecimento moral, né? É o que a gente vem aprendendo. Então, isso aí é, grosso modo, aquilo que nós estamos aprendendo aqui na doutrina dos espíritos. O que mais me chamou a atenção aqui, sem dúvida, foi a questão da onde ela se encontrou, quando ela saiu. No adistério, né? Igualzinho ao que os espíritos estavam relatando sobre a questão dos mundos transitórios. Bem, nós paramos na semana passada na 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Aqui também tem uma passagem, mas eu não achei, mas eu me lembro que tem. Quando eu li, ele pergunta, porque ele faz uma regressão com ela.
ele vai levando ela a regredir, regredir, regredir. Chega um momento, ele pede para ela continuar regredindo. Aí ela fala assim, para trás eu não sei mais nada. O princípio eu não consigo ver. Ela fala para ele, né? Então, os espíritos conhecem o princípio das coisas, eles dizem assim, conforme a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens, né? É isso que a gente fala, e eu terminei falando isso na semana passada, né? Quando um espírito, ele desencarna e começa logo, né, após o seu desencarne, a contar o que ele vê lá na dimensão dos espíritos, não é a realidade. Ele tá contando o que ele plasma, o que ele sente, né? Não é bem a realidade do que acontece. Mais real é o que ela falou, que está realmente dentro daquilo que nós aprendemos aqui do Espiritismo, né? Os espíritos compreendem a duração como nós? É o tempo, que também teve essa referência aqui com Brian Weiss, né? Com a paciente dele. Eles dizem assim, não. E isso faz que nem sempre nos compreendais quando se trata de fixar datas ou épocas. É interessante a gente ver muito isso quando há uma reunião, na reunião mediúnica, um espírito chega e ele não está desesperado, não está sofrendo, não está nada, ele quer apenas se encontrar, né? Como eu falei com vocês uma vez, um que chegou procurando a casa dele, que ele tinha que esconder o ouro. Já contei essa história aqui, né? O espírito chegou por intermédio do médico, começou a falar e disse que queria encontrar a casa dele, que ele, se alguém ali podia ajudar ele a encontrar a casa dele. Ele não estava em desespero nem nada, nem sabia que tinha morrido, coitado. E ele, o médium, percebeu, né, depois no relato, que algumas impressões ficam, que ele parecia estar carregando algo realmente, porque a médium tinha vontade de se colocar numa posição de estar segurando alguma coisa. Mas simplesmente ela não fez porque ela sabia que não tinha nada para ela segurar. Essa é a educação mediúnica que o Livro dos Médiuns nos dá para essa prática da mediunidade. Mas ela falou que ele forçava, né, no campo energético dela, uma posição como se ela tivesse que segurar alguma coisa. Então ele devia estar, na ideia dele, segurando o tal ouro que ele queria esconder na casa dele. Aí perguntaram, o doutrinador perguntou na época, era até o seu Geraldinho que trabalhava aqui, que já está na dimensão dos espíritos, né? Seu Geraldinho perguntou, você sabe mais ou menos a época em que você se encontra? Aí ele falou, época, tempo? Não, eu estou há muito tempo procurando a minha casa. Quer dizer, ele não sabia dizer, porque eles vivem fora do tempo. Eles não contam tempo como nós, mas, pelo que ele estava falando, olha só, ouro, né? Que as pessoas tinham aquelas, a fortuna, né? Os bens, tudo revertido em ouro. Isso agora está voltando, né? Eu ri muito outro dia que tinha um empresário falando que ele ia vender o patrimônio dele, ia trocar por ouro, que ia valer muito mais do que estava valendo a empresa dele. Então, realmente, hoje isso está voltando. As pessoas estão voltando a comprar ouro porque o ouro, raramente, ele desvaloriza, né? Mas, naquela época, era assim. E eles enterravam nas casas. Tanto que depois, depois dessa era aí, né? Quando as casas foram demolidas, foram vendidas, foi encontrado muito ouro. Agora não encontraram? Enterrado aí uma sacola lá com moedas de ouro, uma fortuna enterrado ali. Quer dizer, era comum essa prática na época. Então, imagina quantos anos contados na Terra aquele espírito estava naquela erraticidade, né? Porque ele estava na erraticidade, ele não estava com o corpo, naquela situação de querer a casa dele. Olha quantos anos Terra ele devia, devia ter uns 300 por aí ou mais até, pela situação que ele contou, né, pelas cores que ele falou, devia ter mais ou menos isso. Então a gente imagina assim, meu pai desencarnou há 4, 5 anos.
Será que ele já pode se comunicar? Ora, o espírito pode se comunicar muito antes disso. Ele pode se comunicar até muito próximo à desencarnação dele. Depende da compreensão que ele tem sobre isso, né? E sobre o seu estado de perturbação espiritual. Se ele já passou desse estágio, ele pode fazer essa comunicação. Mas fazer uma comunicação sobre si mesmo, né? Sobre a sua situação ali, se for o caso, né? Quantas psicografias, através de médiuns experientes, são recebidas de espíritos recém-desencarnados, até mesmo, né? Para uma necessidade da compreensão da família, algumas coisas assim. Agora, para chegar ao ponto de dar notícias e fazer, né, ensaios sobre a dimensão dos espíritos, aí leva tempo para aprender, né, sobre essa situação. Então, os espíritos conhecem o futuro, têm um conhecimento passado. Esse conhecimento é para eles limitado. Eles dizem assim: o passado, quando dele nos ocupamos, é um presente, que precisamente como quando te lembras de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramos-nos das coisas que desapareceram para ti. Mas nem tudo os espíritos conhecem e começam pela sua própria criação. Quer dizer, os espíritos, à medida que por mais que haja sessões de regressão de memória aí a vidas passadas, vai chegando um tempo que ele não tem mais essa memória. Tanto que se fala, é regressão da memória. Vai levando o espírito até um ponto que ele consegue lembrar. Assim como nós, hoje, né, na nossa vida de hoje, normalmente, né, naturalmente, não lembramos do momento do nosso nascimento. Quem aqui lembra do que passou na hora que nasceu? Não lembra. Agora, se for submetido a uma hipnose, a uma regressão de memória a essa vida que passou aí, aos meses passados, vai chegar lá. Ele vai chegar a um determinado momento, mas ele não vai chegar a um instante exato do nascimento, porque ali estava para ele também um momento de perturbação. Mas logo que ele passa, né, que ele nasce, que completa ali a encarnação, ele não vai lembrar do que passava lá no útero materno, porque isso cai no esquecimento dele. Porque naquele momento ali, a percepção dele era muito pequena, era muito reduzida. Agora, assim que o espírito, né, se completa essa encarnação, na hora que nasce, né, logo na hora que nasceu, que chorou ali ele já começa a ter uma memória, porque o espírito não estava perturbado, né, ele apenas estava impedido de assimilar determinadas coisas por causa do corpinho que estava no estado vegetativo lá dentro da barriga da mãe. Mas ele sabia das coisas, ele tinha percepção, porque ele não está dentro do útero materno. Mas aquele estado para ele é de uma percepção um pouco reduzida por causa do momento do seu renascimento, né, da ligação definitiva com o corpo que está ali nascendo. Então a regressão vai até um determinado ponto que algumas coisas são lembradas, mas nem tudo pode ser lembrado. Da mesma forma que o espírito vai regredindo a vidas passadas, mas ele não consegue regredir as primeiras encarnações dele, porque aquilo vai caindo no esquecimento. Da mesma maneira que a gente também, que caiu no nosso esquecimento, aquelas experiências primeiras ali, no momento do nosso nascimento. Depois a gente vai crescendo, né, vai se desenvolvendo e lembra. Tem pessoas que lembram de coisas de quando eram muito pequenininhos ainda, né? Até parece um sonho, mas perguntam e a mãe confirma. Mas são raras essas lembranças. Normalmente as lembranças vão ser de uns 3, 4 anos para cá, né? Daquele iniciozinho mesmo ali, é muito raro lembrar, né? E os espíritos conhecem o futuro? Eles dizem, isso ainda depende da sua perfeição.
quase sempre nada mais fazem do que entrevê-lo, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Exatamente o que os mestres falaram para essa paciente do médico. Não pode ser revelado, o futuro não, né? O passado sim, mas o futuro não. Quando o veem, eles lhes parecem presentes. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. É o que ele falou, a sabedoria faz que você possa conhecer Deus, né? Falaram ali os mestres, né? Depois da morte, a alma vê e abarca de relance as suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhes prepara. Por que isso, né? Porque Deus está fazendo ali uma brincadeirinha com a gente, né? Olha só, vê se não é lógico. Se nós reencarnamos para resgatar um passado delituoso nosso, para consertar as coisas que nós deixamos aí, né, mal acabadas, desorganizadas, e se a gente tem que espiar e provar, até o último momento da nossa encarnação, nós podemos mexer nessa organização aí para a próxima encarnação. Então, na atual encarnação que nós estamos vivendo agora, nós já estamos preparando a próxima. Porque é o que nós estamos fazendo aqui agora e o que nós fizemos que ainda não corrigimos, que vai determinar as experiências futuras que nós vamos ter aqui no plano. Então, o futuro, Deus conhece, porque, lógico, Ele é onisciente, sabe tudo, né? Mas nós não podemos ter o menor conhecimento disso, porque esse futuro não está determinado ainda para nós. Para Deus ele está, agora para nós ele não pode estar, porque vai depender ainda do que vamos fazer, vai depender da nossa conduta, do nosso acerto ou do nosso erro, ainda no tempo que a gente ainda tem que viver, né? Se eu estou hoje com uma vida, né, se eu tenho ainda provavelmente, né, assim, 50 anos para viver, nesses 50 anos muitas coisas vão acontecer, eu vou ter atitudes acertadas e erradas ainda, que vão ajudar a determinar a minha próxima encarnação. Então eu não posso conhecer um futuro que não está ainda organizado para mim. Agora, desta encarnação, isso é possível. Não da próxima. Agora, nesta, isto é possível. Mas não é assim, oferecida essa oportunidade a nós. Por que isso é possível nessa? Porque nessa já está organizado. Essa escolha nós já fizemos antes de reencarnar. É por isso que o espírito, ele tem intuições do que pode acontecer com ele mais para frente, na vida que ele está vivendo aqui, nessa vida, não para a próxima encarnação, mas não é o futuro da outra encarnação, é dessa, o futuro dos nossos dias aqui na Terra, né? Isso a gente tem intuição, porque a gente escolheu. Essa escolha, essa vida que a gente está vivendo, foi uma escolha nossa. Então isso está aí, então está escrito, é destino? Não, está escrito por nós, foi escrito por nós, com a ajuda dos espíritos e, logicamente, com a permissão, ou melhor, com o não impedimento de Deus para essas tarefas. Então isso já está para nós. Então aquilo que nós temos que passar, vamos ter que passar. Não tem mais como mexer nisso não. Isso já está determinado, foi determinado por nós mesmos, não é um destino, não é uma imposição divina, porque nessa fase reencarnatória em que nós nos encontramos, nessa fase de evolução, nós já podemos escolher. Então a gente já escolheu. É por isso que a gente vem falando sempre, os espíritos vêm nos alertando, para que a gente não acumule mais dívida para essa hora. Porque a gente já tem o que passar. A questão de doença, por exemplo.
As doenças que estão lá registradas, que já estão impressas na nossa organização perispiritual, foram impressas pelo espírito por ocasião da formação do corpo, essas aí não tem jeito. Essas a gente tem que passar. Não adianta fazer caminhada, não adianta comer bem, não adianta fazer dieta. Não, porque às vezes a pessoa fala assim, mas fulano, como é que pode? Fulano com aquele corpinho, com aquela atividade física, com aquela disciplina alimentar, infartou. Por quê? Por que ele infartou? Não é? Por que ele infartou? Ora, ele trouxe isso no seu mapa. Se ele não tivesse os cuidados que teve, teria acontecido antes. Ele teria precipitado a coisa. Mas aconteceu no momento certo. Então, mas então não adianta. Então não adianta fazer exercício, não adianta comer bem, não adianta me preocupar. Claro que sim, porque se não fizermos isso, nós vamos alcançar mais doença ainda. Aí junto com o infarto vai vir AVCs, derrames, diabetes, ou sei lá mais o quê. Então vamos deixar só o infarto, que às vezes ele não é para passar para outra, né? Vulgarmente se diz passar por uma melhor, que nem sempre é. Então nem sempre morrer é passar por uma melhor, né? É passar. Passar a gente vai, mas não sei se é para uma melhor não. Quer dizer, aos nossos olhos, tá? Ao nosso julgamento, porque ao julgamento divino que lá é nosso caso de verdade, aqui que não é, né? Mas é aquela história, ninguém vai descansar. Isso é fato. Ninguém vai passar para outra para descansar. Não existe descanso. Aqui até a gente ainda pode descansar, porque quando a gente dorme a gente descansa, né? Mas na dimensão do espírito não tem isso não. Espírito não dorme. Espírito não descansa, porque ele não se cansa. A verdade é essa, ele não descansa porque ele não se cansa. Quem é que cansa aqui na Terra, gente? É o corpo. É o corpo que cansa, espírito não tem corpo. Espírito não come, não bebe, não se cansa, né? Então o espírito trabalha porque ele não se cansa, ele precisa evoluir, certo? Então o nosso futuro vai depender, para a próxima encarnação, do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Na atual encarnação. Agora, os nossos dias futuros, esses aí estão na nossa intuição. Tanto que muitas vezes a pessoa tem a intuição da morte, ela tem a intuição de alguma doença que ela vai ter. Ela que escolheu para ela, né? Foi a alma que fez essa escolha. Então, ela tem intuição, né? Quantas vezes a gente conversa com uma pessoa e a pessoa está bem de saúde e tudo, mas ela fala, eu tenho me cuidado, mas eu estou pressentindo que alguma coisa muito séria vai acontecer comigo. E realmente, né, depois vem aí o anúncio de uma doença séria, né, que ela vai ter que conviver. E isso por quê? Porque isso já está no nosso arquivo mental. Então nós já podemos perceber essas coisas, né? Os espíritos chegados à perfeição têm completo conhecimento futuro? E eles falam, completo não é o termo, porque Deus é o único e soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Mas os espíritos veem Deus. Kardec fazia todas as perguntas que a gente quer fazer, né? Somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Aí a gente fica adivinhando, né? Sentindo porque a gente está vendo o universo, né? A gente está vendo o efeito aí. Sempre que a causa desse efeito maravilhoso que é esse universo, a gente fica imaginando, a gente fica adivinhando, né? Então coloca Deus lá como responsável pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos. Aí vem o Espiritismo e explica que ele não é culpado de nada, né? Que ele não manda dor para ninguém. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem dele? Porque muitas vezes a gente vê isso, o espírito em alguns depoimentos, alguma coisa, Deus não permite, né? Como é que sabe que a ordem vem dele? Eles respondem assim, ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, ele o sente como uma intuição, uma advertência invisível que o inibe de fazê-lo. Mas isso aí, não precisa ser desencarnado para isso, né?
é igualzinho a gente. Quando a gente quer fazer uma coisa, que a gente analisa e vê que aquilo não é certo, a gente fala assim, não, Deus não permite isso. Pois é, Deus que está ali, ó, não faça, que não pode. Deus está ali falando isso pra gente? Claro que não. Mas tem aqui, ó, o que está aqui? A lei. A lei dele que está escrita na consciência, não precisa nem de livro. Aí a gente vai lá, passa só um capítulo rapidinho, assim, uma página rapidinho, que a gente não quer ler tudo, né? Porque isso complica, compromete. Então a gente vai devagar, né? Aí a gente lê aquele pedacinho e fala assim, não, Deus não permite que eu faça isso, não vou fazer, né? Então isso acontece com os espíritos também. Eles não precisam de ficar ouvindo ordem divina, porque o que é certo e a gente sabe muito bem o que é certo, né? A gente é hipócrita, a verdade é essa. Porque a gente tem coragem de falar que não sabia. Tem coragem de dizer isso, que não sabia, né? Aí vem a consciência assim, você sabia, você sabia. Mas a gente querendo ficar de boa com alguém, né? Não, eu não sabia. Então, o bobo acredita e a gente finge que acredita, né? Também. Então, vós mesmos tendes pressentimentos que são para vós como advertências secretas para fazerdes ou não alguma coisa. Aquilo que acabamos de falar, né? O mesmo acontece conosco, mas em grau superior, pois compreendes que, sendo mais sutil do que a vossa, a essência dos espíritos, podemos receber mais facilmente as advertências divinas, né? Então, quanto mais nós nos aproximamos da essência espiritual, mais a gente pode receber as intuições de Deus, né? A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos, né? Cara, isso é uma hierarquia, né? Claro que a gente não precisa receber ordem diretamente de Deus, porque Ele colocou a lei dele na nossa consciência. Então, para que ele vai precisar toda hora falar alguma coisa? O preguiçoso que vai lá e lê, e procure, né? Encontrar. Eles dizem assim, não lhe chega diretamente de Deus, pois para comunicar-se com ele é preciso merecê-lo. Quem pode se comunicar diretamente com Deus se a gente não consegue nem entender a natureza de Deus? Como podemos estabelecer uma comunicação com alguém se a gente não consegue saber a natureza que ela é? É igual estabelecer comunicação com alguém que fala uma língua diferente, né? Se a gente vier num país que fala uma língua diferente, como é que estabelece comunicação? Não estabelece. Não tem como. Então a gente vai pelo pensamento e pelo sentimento. Assim a gente estabelece a comunicação. Mas, com certeza, esse pensamento nosso está se espalhando aí e o próprio anjo de guarda poderá nos ajudar, né? Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e instrução. A vista dos espíritos é circunscrita, como nós aqui na Terra, né, nos seres corpóreos, eles dizem não, é uma faculdade geral. Então, um espírito não precisa de nenhum órgão para absolutamente nada. Quando se fala em corpo espiritual, o corpo espiritual é um corpo fluídico. Ele não tem órgãos. Portanto, quem doar os olhos não vai ficar cego na espiritualidade, né? Quem doar o seu pulmão não vai ficar sem respirar. Porque quem enxerga, quem respira, quem fala, quem ouve, quem vê é o corpo, quando o espírito está encarnado. Um espírito não precisa dos olhos para ver, nem quando ele está encarnado. O homem é que precisa. O que é o homem? É espírito, perispírito e corpo. Isso aí é a constituição, né, do homem encarnado. Mas mesmo esse espírito encarnado, ele não precisa dos olhos do corpo para ele ver. Nós não temos isso desenvolvido, que é a segunda vista. É a vista espiritual. Todos nós temos essa visão espiritual. Mas ela não está, digamos assim, ligada para a gente usar quando a gente está em vigília.
né? Ela não está disponível para todas as pessoas. Ela só está disponível para quem tem esse talento aí, digamos assim, né? Para quem tem esse talento. Ele vai, muitas vezes, o estático tem a segunda vista, né? Que tem aquela parte que ele fica ali sentadinho, ele está olhando, mas ele não está vendo nada do que está se passando no ambiente. Por alguns segundos, ele está ausente, ou então o espírito está se emancipando do corpo físico e com a segunda vista está vendo o que está acontecendo naquele ambiente, naquela dimensão espiritual paralela à dimensão material em que ele se encontra encarnado. Então, essa é a segunda vista, né? É a vista do espírito. Quando as pessoas têm um pouco de vidência, é tão engraçado isso, que as pessoas contam assim: nossa, eu acordei, abri o olho, eu vi uma coisa no meu quarto. Não sabe definir. Vi uma alma. Aí eu tapei correndo a cabeça e fechei o olho. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Porque quando ele acordou, que ele olhou, ele não viu esse espírito com a vista do corpo, não. Ele acordou, mas ele não viu com a vista do corpo, ele viu com a segunda vista. Então, porque a vista do corpo não alcança essa visão. Só alcança essa visão quando o espírito se materializa. Se ele não estiver materializado, com fluidos combinados, para dar um corpo tangível àquela alma, isso é raro, mas acontece. Aí sim, essa visão, ela é vista pela vista do corpo também, porque a coisa se tornou material. Mas se é fluídico, se está no corpo espiritual, não vê com os olhos do corpo. Então pode fechar, pode tapar a cabeça, que vai continuar vendo o espírito que está ali. Não vai ver mais, porque o espírito até se assusta com a reação que a gente tem, né? Eles levam até susto com a gente. No lugar deles nos assustarem, a gente que assusta eles, né? Lembra aquele filme do Fantasminha? A hora que a menina viu que ela gritou, ele ficou apavorado, ele saiu correndo. Ele sumiu, porque ele assustou tanto a garota, né? Pois é, nós temos que ter essa ideia resolvida em nós, né? Por causa da questão de doação de órgãos. Quantas pessoas não fazem doação de córnea? Gente, a doação de córnea, ela pode ser feita até 6 horas depois da morte. Já houve doação de córnea feita dentro da urna. O médico foi lá e dentro já, o corpo já estava dentro da urna, na capela, e ele fez a retirada das córneas. Isso aí, então, não é problema nenhum. O médico apto para isso, ele vai fazer isso e vai ajudar outras pessoas a enxergarem uma simples doação de uma córnea que não vai mais servir para nada, a não ser para alguém enxergar, se for retirada do corpo. Então, essa doação é a mais simples de todas. Não precisa de cortar nada. Eles vão tirar a película, eles vão tirar a córnea já 6 horas já depois. Quer dizer, não tem nem perigo de matar a pessoa para tirar órgão, não tem nem esse risco, né? Então, a doação de córnea é algo que pode ajudar tanta gente. Aí teve uma pessoa que chegou para mim: eu não vou doar, não, eu vou ficar cego depois lá, vocês não falam que tem outra vida, eu vou ficar cega? Falei, não vai ficar cega, porque você não vai precisar disso. Então, olha só, o corpo fluídico não tem órgãos, não precisa de mais nada disso aqui. É por isso que quando ele está na erraticidade, ele não precisa de mais nada, além da instrução, da luz do conhecimento, que é oferecido a ele pela incorporação dele junto com outros espíritos que também precisam aprender. Então eles vão se reunindo pelo pensamento. Agora não precisa de mais nada. É por isso que a gente cai naquela coisa, né? O espírito, ele vai, claro que nos mundos espirituais, nesses que existem aí, nessa parte da energia escura que ninguém vê, que é polvilhado de mundos,
provavelmente eles têm lá um modo de vida operandi deles, de acordo com o que eles necessitam, mas isso não está no nível do nosso conhecimento. A gente não consegue alcançar isso ainda. É por isso que a gente fica colocando colônia espiritual igual a essa aqui que a gente tem. Para quê, gente? Para quê? Eles não precisam, nós não precisamos mais disso quando a gente desencarna. Né? A gente não precisa mais de cama para dormir, de cadeira para sentar, de comida para comer, nada disso. Então a gente faz essas comparações, talvez os próprios espíritos relatam dessa forma, porque criam essas coisas ali em volta deles, porque estão ainda muito apegados ao plano em que eles acabaram de deixar. Então isso não é que seja uma mentira, mas é uma criação fluídica, com o fluido cósmico, plasmam o seu pensamento ali, né? Mas nada disso é importante para a alma. Então podem fazer, se quiserem, à vontade a doação, tanto que foi constatado aqui também nesse relato, através da paciente, aquilo, né, o embalsamento, aquelas coisas, nada disso tem a ver com a morte. Isso tem a ver com o corpo físico. Não é? Então nada pode fazer que o espírito passe dores e sofrimentos se ele não tiver que passar. Aquilo que ele tem que passar, ele vai passar. Né? Independentemente dele doar órgãos, dele não doar, independentemente disso. Né? Ele vai passar o que ele tiver que passar. Agora imaginemos um espírito, que às vezes as pessoas falam assim, mas e se ele sentir a retirada dos órgãos? Se ele estiver muito ligado? Olha, ainda que... Eu não acho que isso aconteça, tá? Porque os espíritos não desencarnam sem ajuda, sem auxílio, estão todos ali auxiliando, os amigos espirituais, o anjo da guarda, está todo mundo ali cuidando. Não acredito que passe, mas vamos imaginar, e na hipótese de passar? Bom, se ele vai sentir isso, ele está muito apegado, ele vai sentir também a deterioração do seu corpo lá no laboratório da Terra, e ele vai sentir isso lentamente, né, se ele estiver apegado. Então, é muito pior do que acontece ali. Se isso ele sentiria se ele estivesse extremamente apegado. Agora, com a oportunidade da ajuda espiritual que ele vai receber, porque ele está fazendo a última caridade na atual encarnação. Essa é a última coisa que podemos fazer por alguém na atual encarnação. Doar os órgãos. É a última coisa que a gente pode fazer, né? Então, nesse caso, claro que ele vai ser amparadíssimo, ele vai ser muito ajudado. E só as preces daquele que vai ter o seu amor, o seu afeto, né? Vivendo por intermédio daquela alma que está partindo, e aquele corpo que está, né, que está oferecendo as coisas porque realmente não precisa mais, só isso já conta para a felicidade dessa alma, para o bem-estar dessa alma. E isso tem vários relatos a respeito dessa situação, que mais para frente a gente vai ter oportunidade de comentar sobre isso. Por enquanto a gente para aqui, estamos aqui, para dever de casa, na 246. Os espíritos precisam de luz para ver, então é dever de casa aí, para a próxima terça. Todo mundo leva, né? Os desencarnados também levam. Então aqui, se Deus permitir, estaremos aqui fazendo os comentários daí em diante sobre a percepção e a sensação dos espíritos. Muita paz para todos.